Boa tarde, pessoal. Acho que está todo mundo já com o fone. Tudo ok? Estão escutando bem? Então, meu nome é Vitor, tá? Eu sou fisioterapeuta. Eu queria pedir desculpas aí pelo atraso na palestra. Então, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com a Locomat, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Crefito pelo convite e também pela possibilidade de estar participando aqui desse grande evento que é a Reatec. Então, eu me formei em 2006 pela Universidade Santa Cecília de Santos e aí em 2007 eu fui fazer um programa de especialização em neurologia pelo Hospital das Clínicas, a Divisão de Medicina e Reabilitação. E lá o tema da conclusão de curso, eu fiz um trabalho sobre a neuroplasticidade da medula espinhal após a lesão medular e sua relação com a reabilitação da marcha. Foi aí que eu tive o primeiro contato com esse equipamento, com a Locomat. Aí depois, no ano de 2008, eu fui para a ACD, eu fui trabalhar lá, e a ACD estava com um projeto de trazer esse equipamento. Então, desde 2009 é que eu estou junto da equipe da ACD trabalhando com esse equipamento, tá? Então, o objetivo qual que é? Mostrar para vocês um pouco sobre essa minha experiência com esse equipamento. Para lá, acho que tivemos... Para lá, tivemos um probleminha. Embaixo, se apertar ela sai da tela, ó. Ah, entendi. Deixa eu ver se tá ligado. Tá ligado. Tá. Bom, então eu dividi a minha aula em 3 partes. A primeira eu vou falar um pouquinho sobre marcha, a segunda sobre as técnicas de tratamento e a terceira qual será o futuro da reabilitação. Então, lá na CD a gente usa a classificação internacional de funcionalidade como indicador de evolução. E aí, só para vocês terem uma ideia, a análise crítica que a gente faz semestralmente. Então, no primeiro mês de janeiro, 16% dos relatórios, o objetivo estava relacionado ao andar. Em fevereiro, 18%, em março e abril, 13%. Ou seja, o caminhar é o principal dos objetivos lá dentro do nosso setor. Tá? Acho que a gente está... Então, e por que a marcha é o principal objetivo? Porque muitas vezes o andar, o caminhar está relacionado a essas 3 coisas: saúde, liberdade, independência e lazer. Então, quando a gente pega o paciente numa fase aguda, é muito difícil para ele assimilar que ele não anda mais, né? E ele ainda e ele perdeu isso, né? Para eles ainda essa relação de caminhar e liberdade e independência está muito relacionado. E para a recuperação da marcha, é fácil? Não. A marcha é uma das coisas mais complexas que a gente tem, porque ela envolve múltiplos sistemas. Então, sistema neuromuscular, sistema cognitivo, sistema perceptual, sistema sensorial, sistema cardiorrespiratório, sistema emocional e sistema musculoesquelético. Qualquer alteração que eu tenha nesses sistemas, consequentemente, eu vou ter uma alteração da marcha. E para que ocorra a recuperação funcional da marcha, a gente precisa levar em consideração sempre esses 3 pilares do aprendizado motor: atividade dependente, repetição e motivação. A atividade dependente, o que seria? Se eu quero melhorar o caminhar do meu paciente, eu preciso treinar especificamente na marcha, tá? A mesma coisa, eu quero treinar o rolar. Não adianta eu treinar com ele a melhorar a passagem do sentado para de pé. É uma atividade específica. Repetição, quanto mais o paciente treina o movimento, maior é a chance dele ter o aprendizado motor. E motivação, ou seja, a força que nos conduz a um objetivo. O paciente ele pode estar no melhor centro de reabilitação do mundo, mas se ele não tiver essa força interna, o aprendizado motor ele não vai ocorrer. Então, várias técnicas de tratamento começaram a ser utilizadas. Desde 1980, o treino de marcha com suspensão parcial de peso tem sendo utilizado. Então, como que funciona?
o paciente ele fica suspenso com um colete. Esse colete é preso a uma viga metálica que vai suportar ele na posição ortostática em cima de uma esteira rolante. O terapeuta, por sua vez, auxilia na movimentação da perna e dá comando de voz para o paciente solicitando o movimento ativo. Então, quando a gente compara o treino de marcha com suspensão parcial de peso com o treino de marcha convencional, a gente já pode visualizar alguns benefícios. O principal dele é a sensação de segurança e o treino de marcha precoce, tá? Em um momento que muitas vezes numa fase aguda o paciente ele não tem força nas pernas, nem no braço, nem no controle de tronco para se manter de pé. Melhora da postura, o paciente ele consegue ficar numa postura ereta, muito diferente daquela postura normalmente de flexão de tronco que normalmente eles adotam. E a possibilidade de aumento progressivo da velocidade da descarga de peso. Então aqui é um vídeo, tá? Só para simular um pouco esse treino de marcha com suspensão. Normalmente precisa envolver 3 profissionais, tá? E aí, só que aí a gente tem uma desvantagem em relação a esse treino. Qual que é? É o gasto energético aqui dos terapeutas. Muitas vezes isso acaba sendo limitado pelo desgaste físico do terapeuta, tá? E nem tanto do paciente. Ó, vocês podem até ver no vídeo, né? Aqui tem um ventilador, porque é um trabalho bem estressante. Quem já fez esse tipo de treino sabe que é muito difícil, né? A semana passada eu fiz um treino muito parecido com ele. Dependendo do peso do paciente, você não consegue fazer 10 minutos direto, tá? Então aí quais seriam as desvantagens desse treino? Requer grande esforço físico, como eu falei anteriormente. O tempo de treinamento é limitado ao terapeuta e não ao paciente. O treino ele não é intenso por essa questão. Padrão de marcha ele pode não ser fisiológico, ou seja, quem garante que esse terapeuta está dando a mesma informação que o terapeuta está dando na outra perna, né? E é necessário para fazer um treino bom, mais próximo ao fisiológico, normalmente quantos terapeutas? 1, 2, 3. Então, nessa situação, a gente precisa começar a pensar em algumas alternativas. E uma delas é a criação de órteses robóticas. Foi pensando nisso que o Peter, tá, que é um economista, o Matias, que ele é um engenheiro biomédico, e o Dreddy, ele também é um engenheiro elétrico, eles fundaram a Rocoma, é uma empresa suíça, tá bom? Então, um pouquinho da história dessa empresa. Em 1999, eles criaram o primeiro protótipo da Lokomat. Em 2001, vendas para centros de reabilitação da Suíça, Alemanha e Estados Unidos. Em 2002, eles criaram a Lokomat infantil. Em 2008, 160 Lokomats foram instaladas ao redor do mundo e eles criaram o Armeu, que é para um equipamento robótico utilizado para membros superiores. Em 2010, a gente tem a chegada aqui no Brasil desse equipamento, na ACD, na unidade Ibirapuera. Em 2015, eles atingiram a marca de 500 Lokomats. Em 2018, eles expandiram a empresa com 150 funcionários espalhados em 25 países. Hoje, o número atual, a gente tem no Brasil 9 Lokomats. Tá, então aqui só um mapa, né? Eles têm essas bases, esses centros de apoio. A sede fica na Suíça, tem outro centro forte na Eslovênia, Singapura e Chile, tá? Então aqui a gente da CD, sempre quando tem algum problema, o Chile é que acaba socorrendo a gente. Hoje, isso daqui é o número de Lokomates instalados ao redor do mundo, tá? Tem mais de 800 equipamentos. Então, o que vem a ser a Lokomat? A Lokomat nada mais é do que uma órtese robótica utilizada juntamente com o sistema de suspensão corporal que vai controlar o movimento da perna do paciente no plano sagital, ou seja, flexão e extensão de quadril e joelho. Aqui o tornozelo vem um suporte de pé que vai auxiliar na dorsiflexão durante a fase de balanço. Tá? E ela envolve muito o sistema de feedback, ou seja, aqui o terapeuta ele vai ter todo o controle do que está acontecendo com o paciente e nessa tela o paciente ele consegue visualizar o desempenho dele durante todo o treino. Aí é um vídeo para vocês entenderem todo o procedimento, tá? Então esse daí é um paciente lesado medular, é um vídeo disponibilizado pela Rocoma, então ela faz a avaliação inicial dele, tá? Vê o comprimento do fêmur para estar ajustando a órtese,
vê o tamanho do colete, a máquina ela fica toda customizada para o paciente. E aí a gente sai de uma situação, como vocês viram no vídeo anterior, do treino de marcha com 3 terapeutas para apenas um terapeuta, tá? E é um paciente que ele não tem movimento nenhum de membro inferior. Então essa parte de estresse físico, de sobrecarga, com a Lokomat é uma coisa que praticamente não existe. Tá? Você consegue colocar tanto o colete como o arnês, que é essa faixa que vai aqui próximo à virilha, tranquilamente só em uma pessoa. Tá? Então ela colocou o colete, aí agora ela vai suspender o paciente. Mais uma vez, ó, vocês podem ver, a terapeuta em nenhum momento ela faz nenhuma força. Aí ela vai, fecha, né? Aí agora ela vai acoplar essa órtese robótica no paciente. Então aqui tem um eixo, tem um sensor, né, no quadril que fica ao nível do trocânter. E depois tem um outro eixo que vai ficar na articulação do joelho. Esses daqui são os braces, tá? Que vai conduzir a perna do paciente. Aí agora ela fazendo todos os ajustes para que o centro da órtese robótica bata direitinho com o eixo longitudinal do fêmur. Terminando o alinhamento, garantindo que o paciente ele vai ter a extensão completa do joelho para não causar nenhum tipo de dano. Esse daqui é o suporte que eu comentei do tornozelo, tá? Que vai aqui na região do antepé, garantindo e induzindo a dorsiflexão. Aí inicia o treinamento. Ó, e aqui é a telinha onde o paciente ele vai conseguir visualizar todo o desempenho dele, tá? Durante o treino. Aqui, nesse momento, o paciente está totalmente suspenso, sem descarga de peso nenhum aqui da esteira. Aí a terapeuta começa a baixar. E aí vocês podem ver, é uma marcha muito mais fisiológica comparada à outra, né? A troca de passos. Olha lá, tem o sistema de feedback, né? Então o paciente ele consegue visualizar aqui, ó, a fase de balanço. Ela solicitou para ele fazer força e as linhas sobem. Então com a Lokomat não tem essa do paciente falar, estou fazendo força. O terapeuta consegue visualizar por meio dos gráficos como que está a participação dele. A Lokomat, então, existem dois modelos. A primeira, a Nanos, tá? Que é o modelo mais simples e mais compacto. Ele tem, então, um sistema de suspensão de peso corporal, a órtese robótica, a esteira rolante e essa órtese aqui que a gente acopla no paciente. Porém, ele não permite a órtese infantil, tá bom? Então, aqui, nesse modelo, só o paciente ele pode usar. E nessa tela aqui, a gente tem um sistema de feedback. Não tem o modelo Nanos, não tem o feedback aumentado. Aí já tem a Lokomat Pro modelo V6, tá? É o modelo mais moderno, então ela conta com mais recursos. Aqui a gente tem a possibilidade de feedback aumentado. Outra possibilidade aqui, com esse equipamento, uma criança ela pode utilizar, a gente troca essa órtese robótica. E aqui na tela a gente consegue dar outras ferramentas de avaliação inicial e final para o paciente. E ele consta também, ele pode contar com o sistema 3D, que eu vou explicar mais para frente no próximo vídeo. O sistema 3D, o que é? Um recurso opcional que vai tornar a marcha do paciente mais fisiológica. Ele permite o movimento de translação e rotação da pelve, tá? É o modelo mais novo que eles criaram recentemente. Pode passar? Ixi, acho que deu... Ó, pronto, foi. Tá, então aqui é um sistema sem o 3D, ou seja, a pelve do paciente ele fica totalmente fixa, e aqui é um sistema já com o 3D, ou seja, ele permite o movimento de translação lateral e rotação da pelve, tornando a marcha mais fisiológica. Tá? Esse modelo só é permitido só no modelo mais atual, o V6.
E aí a grande vantagem que é? Conforme o paciente ele joga peso na perna, tem mais informação sensorial, a gente sabe que isso é muito importante para ele ter um input sensorial e consequentemente o aprendizado motor. Pode passar. Então qual seria a indicação principal para a Locomate? Tá? Seria o paciente com objetivo terapêutico relacionado com a marcha. Então, pacientes com lesões neurológicas, AVC, traumatismo craniano, tumores, encefalites, esclerose múltipla, Parkinson, lesão medular. Lá fora eles usam muito para paciente com endoprótese, prótese de quadril. Na ACD a gente não tem experiência com esse tipo de paciente. E fraqueza muscular também por imobilismo. Quais seriam as contraindicações absolutas? Paciente com peso maior que 135 quilos. Porque o que acontece? O paciente é suspenso. Essa corda aqui, ela tem um limite, né, de peso. Então, quer dizer, se o paciente ele pesa mais 135 quilos, corre o risco dessa cordinha aí arrebentar na hora que ele estiver suspenso. A altura maior que 2 metros, né? Então, se o paciente ele tiver essas medidas, já é contraindicação absoluta. Ou se ele possui alguma contratura grave e artrodese. O resto a gente acaba considerando contraindicações relativas. Então, se o paciente apresenta uma lesão de pele em membros inferiores e tronco, se for possível fazer um curativo, tudo bem, às vezes não vai ser uma área de atrito, dá para fazer o treino sem problemas. Comportamento e colaboração e a parte cognitiva. Ou seja, é importante que o paciente ele queira fazer o treino, tá? Se o paciente ele não quer, como já aconteceu em vários casos, não adianta. Criança com paralisia cerebral, por exemplo, se a criança ela não colabora, ela começa a chorar, seria uma contraindicação, tá? Problemas circulatórios e cardíacos, isso a gente conta muito com o apoio de cardiologista, tem que ter a liberação, afinal o paciente ele fica em torno de 30 minutos, né, realizando aqui um treino bem intensivo. Instabilidade óssea ou então risco de fratura, tá? Normalmente os médicos fisiatras eles solicitam a densitometria óssea. Paciente em ventilação mecânica também seria uma contraindicação. Lá na ACD a gente já colocou muito paciente com gastrostomia e paciente traqueostomizado. Se ele estiver estável clinicamente, não tem problema nenhum dele fazer. E grau de espasticidade, devido ao risco de machucar ou até mesmo travar a máquina. Isso é muito relativo. Normalmente a gente tem um contato bom com o fisiatra e aí o fisiatra ele acaba fazendo uso de toxina botulínica ou aumentando a dose da medicação. E aí, no caso, também tem não só, né, o benefício primário, que é o retorno da marcha, mas o benefício secundário, parte de bem-estar, motivação, melhora do sistema cardiorrespiratório, melhora da percepção corporal, prevenção de contraturas musculares e perda de massa óssea e melhora do funcionamento gastrointestinal e vesical. Tá? Tem vários pacientes que muitas vezes não têm o objetivo principal de retorno da marcha, mas eles vão principalmente por essa sensação aqui, de bem-estar e motivação. Pode passar. Eu vou só esse daqui foi um estudo que foi realizado, que ele mostra a relação direta do funcionamento do intestino quando o paciente está de pé realizando a Locomate. Esse daqui foi um estudo onde os pacientes eles ficaram em acompanhamento durante 12 meses. A gente vê o quê? Começou o treino com a Locomate durante 3 meses. Aí o que aconteceu? Depois dos 3 meses o paciente ele parou de fazer a Locomate. Olha o que aconteceu com o funcionamento do intestino dele. Depois ele retornou à reabilitação. O intestino dele volta a funcionar. E isso parece que não, mas para eles fazem uma baita diferença. Tá? A qualidade de vida conta bastante esse aspecto. Aí, pode passar. Agora eu só vou passar esses 2 vídeos. Pode passar. Tá? Por conta do tempo, que não seria tão importante. Pode passar mais esse. E aí agora, ó, um vídeo. Primeiro a gente vai visualizar esse daqui, fazendo treino de marcha com suporte de peso corporal. Tá? Você já pode passar a clicar nesse segundo vídeo também, por favor. Realizando o treino com a Locomate. Né? Então aí você vê aqui, comparação, 3 terapeutas, né? Com certeza a força que essa terapeuta está fazendo, o desgaste físico é muito grande. Né? E enquanto aqui a gente já tem uma outra situação, o terapeuta ele apenas fica monitorando o treino. Né? Você vê que chega em um determinado momento, o padrão de marcha dele já não fica mais fisiológico próximo ao normal, por conta mesmo das terapeutas. É muito desgastante. Pode passar.
Então, quais seriam as vantagens da Locomat? A facilitação da marcha, ela se torna mais fisiológica, a possibilidade de aumento progressivo da velocidade da descarga de peso, a diminuição do esforço físico dos terapeutas, sensação de segurança, o alinhamento e a postura e menos profissionais envolvidos. Pode passar. A Locomat é o recurso terapêutico mais investigado no meio científico, tá? Até agora já foram publicados 404 artigos científicos, sendo que 88 estudos foram controlados e randomizados. Já envolveram 2.000 pacientes. 70 estudos controlados não randomizados, 82 revisões, 24 estudos de casos e mais inúmeros estudos transversais e estudos técnicos. Só no ano passado foram publicados 35 artigos referentes ao equipamento. E no ano de 2017 atingiu aproximadamente 50 artigos científicos. 58 estudos controlados randomizados relataram resultados superiores com a Locomat quando comparado ao treino de marcha convencional. Apenas 11 não observaram diferença entre os treinamentos e apenas 9 encontraram que o treino de marcha convencional seria superior à Locomat. Pode passar. Tá, então aí, levando em consideração aquilo que eu falei sobre aprendizado motor, a importância da repetição do movimento, foi feito um estudo em que o treino manual, ou seja, a terapia convencional, um paciente em média, ele consegue realizar 149 passos. Ao passo que o treino de marcha assistido manualmente, o paciente ele consegue dar em média 1.000 passos. Já com a Locomat isso sobe para 3.300 passos, sendo que eles verificaram que o córtex motor, a atividade ela se torna maior quando você atinge um nível de 2.000 passos por terapia. Pode passar. E aí aqui a gente vê também nesse estudo uma forte relação do número de passos com a melhora da mobilidade do Wi-Fi, tá? Quanto mais passos o paciente dá na terapia, melhor aqui é o desempenho dele. Pode passar. Tá bom. Aí aqui mais uma vez, né, que a gente falou do pilar lá do aprendizado motor. Tem que ter motivação, tem que ter o feedback para esse paciente constantemente. Essa daqui é a tela que a gente usa para o paciente que ele consegue visualizar. Então, durante todo o treinamento, a gente tem o quadril esquerdo e tem o quadril direito. Essa linha vermelha representa a fase de apoio do paciente e a linha amarela a fase de balanço. Ou seja, o paciente ele consegue visualizar o desempenho dele em cada etapa da marcha. Outra forma de feedback, o termômetro, isso funciona muito bem com a criança. Conforme a criança ela fica ativa, o termômetro sobe. Outro recurso que a gente tem, o smile, ou seja, o sorrisinho. A criança começa a fazer força, o sorrisinho abre, tá bom? Aí é um vídeo, tá? Só para simular para vocês. Então aí eu solicito para o paciente fazer um movimento, né? Ele acompanhar o movimento da máquina e olha o que acontece, o sorrisinho aqui abre. Tá? Ou seja, o menino fica feliz. Aí a gente nota que a participação do paciente com esse tipo de equipamento e tecnologia fica muito melhor. Pode passar. Pode passar também. Tá, e aí fazendo um treino ativo com o paciente para melhorar a fase de apoio, né? Então extensão de quadril e extensão de joelho. Tá? Às vezes a gente pensa, o paciente vai fazer a Locomat e vai ficar totalmente passivo. Não, a gente tem que envolver esse paciente na terapia o tempo todo. E aí já a fase de balanço, tá? Então a gente solicita para o paciente chutar a bola, né? Então melhorando aí a flexores de quadril e extensores de joelho. Prática variável também é possível a gente fazer a dupla tarefa, tá? Então o paciente caminha e a gente pede para ele, no caso, tocar a bola, né? Tocar a mão na bola. Então, em relação à experiência da CD com a Locomat, a Locomat lá na CD, os técnicos eles vêm, eles falam pra gente que a nossa máquina que tem mais horas de uso desde 2010 no mundo inteiro, funciona das 7 da manhã até as 9 horas da noite. Total de 618 pacientes distribuídos em 45% na clínica de paralisia cerebral, 44% na clínica de LEA, 7% na clínica de lesão medular e 3% na clínica de LEA, lesão encefálica infantil.
Pode passar. Tá, então qual é o protocolo de atendimento da ACD? O paciente ele passa pela avaliação global, tem a indicação do fisiatra ou do fisioterapeuta. Obrigatoriamente, tá, o paciente ele faz a Locomate, ele tem que fazer a terapia convencional associada, tem que ter essa transferência do aprendizado motor. A gente aplica os testes iniciais, tanto na Locomate como no solo, e aí depois de 24 sessões a gente discute em equipe para avaliar se esse paciente ele vai ou não vai continuar. Pode passar. As avaliações que a gente utiliza, o teste de caminhada 6 minutos, 10 metros, TUG, mini best test, SARA para pacientes com ataxia e para crianças com paralisia cerebral, GMFM 66 e 88. Pode passar. Tá, então no primeiro dia a gente faz a avaliação, como vocês viram no vídeo anterior, a gente faz o ajuste dos braces e dos coletes e utiliza as ferramentas de avaliação, L-Force, L1, L-Shift, que são ferramentas da máquina, tá? São ferramentas já validadas cientificamente. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Tá, e é só no caso o vídeo mostrando a realização desses testes, L-Shift avalia a espacidade do paciente com a máquina. Então a máquina vai movimentar a perna do paciente em 3 velocidades diferentes e vai avaliar a resistência do paciente. Pode passar? Tá, então uma clínica que a gente usa, que a gente faz uso bastante do equipamento é a paralisia cerebral. Deixa eu só, pode passar, eu vou passar esses vídeos rapidinho por conta do tempo, pode passar? Pode passar. Pode passar só mais um. Agora eu vou falar desse estudo que foi desenvolvido na ACD, tá? Ainda está em fase de conclusão, então a gente verificou se houve evolução funcional dos pacientes com paralisia cerebral, níveis 2, 3 e 4 do GMFCS, atendidos no período de 2010 a 2017. A gente fez uma análise retrospectiva de 41 pacientes e todos os níveis do GMFCS apresentaram melhora do GMFM. E a melhora foi mais significativa no teste de caminhada de 6 minutos em pacientes com GMFCS nível 3 e na dimensão B, ou seja, o sentar do GMFCS nível 4. Pode passar? Pode passar. Espera lá, só vou passar um aqui. Você consegue voltar, por favor? Aí, esse daí é o caso clínico. Passa um anterior, por favor. Tá, o paciente ele tem 22 anos, paralisia cerebral de paresia espástica e ele fez uma cirurgia em 2018 para retirada de material de síntese e uma osteotomia derrotativa de fêmur à direita. E aí, após o teste, então a gente fez o teste de caminhada de 6 minutos. Antes da Locomate ele andou 348 metros, pós-Locomate 360 metros. Pode passar. Teste de caminhada de 10 minutos, de 10 metros, desculpa. Ele andou 10 segundos e aí depois evoluiu para 7 segundos, ou seja, a melhora do desempenho. O TUG, que é uma escala para avaliação, também o paciente ele fica sentado e anda 3 metros. Primeira avaliação 21 minutos e ele diminuiu para 18 segundos. Pode passar. Aí a nossa experiência então com o paciente com lesão medular, tá? Esse daí é um vídeo que foi feito pela Rocoma, né? Então você vê antes dele fazer o treino, grande dificuldade para caminhar, a velocidade da marcha de 8 centímetros por segundo, utilizando um andador. Pode passar. Aí depois é o paciente realizando o treino com a tecnologia robótica, a Locomate, pode passar. E aí após 12 semanas, então já teve uma troca de aditamento, né? Ele passa a usar só uma bengala e a velocidade da marcha melhora significativamente. Tá, isso daqui é um caso, lógico, a gente não tem muitos dados, né, sobre esse paciente, mas a gente sabe que lá fora eles estão numa fase aguda da reabilitação, é um treino 5 vezes por semana, é uma realidade totalmente diferente dos nossos pacientes. Pode passar? Pode passar. Pode passar, pode passar. Tá, e são alguns estudos que mostram a ativação do córtex cerebral pós a Locomate com ressonância magnética funcional. Foram um estudo de 4 pacientes. Então, quer dizer, pedia para o paciente fazer o movimento de dorsiflexão antes do tratamento e depois do tratamento com a Locomate.
tá? Pode passar. Aí o paciente de número 2, também ativação. Paciente de número 3, também ativação supraespinhal. E o paciente de número 4. Tá, então aí a conclusão desse estudo, que os pacientes apresentaram substancial aumento da ativação do cerebelo e melhora padrão de marcha em solo. Tá? E paciente com menor tempo de lesão, a maior pontuação no índice funcional e motor. Pode passar. Eu vou passar agora rapidinho por esses estudos, porque o meu tempo já estourou. Tá? Pode passar, pode passar. Aí, lesão encefálica adquirida, eu já estou terminando, só vou passar mais esses 3 vídeos e depois concluir o raciocínio. Tá, então aqui também é uma paciente lá dos Estados Unidos que foi submetida ao treino de Locomate, então ela teve AVC, grande dificuldade para caminhar. Pode passar, por favor. Aí ela faz o treino com a terapia robótica. Pode passar. E aí, depois, após o treino intensivo, ela fazendo uso apenas de uma bengala. Pode passar. Pode passar. Aí aqui são apenas alguns estudos, tá? Se vocês entrarem no site da Rocoma, lá eles têm uma área disponibilizando todos esses artigos científicos. Esses daí que eu selecionei são os principais, mas isso vocês conseguem pegar facilmente ou na PubMed. Pode passar, por favor? Pode passar. Pode passar? Pode. Pode passar. Tá, esse paciente, rapidinho, então ele sofreu um traumatismo crânioencefálico, fez o teste de caminhada de 6 minutos, de 36 metros, passou para 109 metros. Teste de 10 metros, ele fazia em 1 minuto e 39 segundos, passou para 24 segundos, pode passar. E o TUG de 4 minutos passou para 1 minuto e 40. Mini best teste de 0 foi para 8 a pontuação. Pode passar. Então, assim, pode passar. E agora, no caso, é só para mostrar para vocês. Então, existem outras tecnologias também já. O ReWalk, pode passar. Pode passar. Implantação de eletrodos na medula. Vocês, através desses links, você pode ver a matéria que foi feita no Jornal Nacional, bem bacana. Pode passar. O projeto Walk Again, né, do chute inicial da Copa do Mundo, que traz uma série de perspectivas. Ninguém mais fala sobre esse projeto, mas eu vou falar para vocês, ele já publicou mais 3 estudos e os resultados são excelentes. Tá? Podem pesquisar que vale a pena. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Ó, só o anterior, só para finalizar. Não, o anterior. Tá, esse estudo do Walk Again, a forma como foi feito o tratamento utilizando a tecnologia robótica, 3 pacientes de ACE-A passaram para ACE-AC com lesão medular completa e um de ACE-AB passou para ACE-AC. Tá? Os resultados são bem bacanas, vale a pena vocês conferirem. Pode passar. Agora só finalizando, né? A gente falou muito de tecnologia e inovação, isso está cada vez mais presente no nosso dia a dia e, consequentemente, também no mundo da reabilitação. É importante, porque isso otimiza os resultados e melhora a qualidade de vida dos nossos pacientes, mas isso nunca pode sobrepor a isso, ou seja, a visão, o contato do terapeuta, tá? Tecnologia está aí, tem que ser utilizada, mas sempre o mais importante é isso aqui. Desculpa pela correria, teve um erro aí em relação ao tempo, mas qualquer informação que vocês precisem pode me contactar aqui pelo e-mail, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e a gente está aí disponível a qualquer dúvida depois, posteriormente. Muito obrigado mesmo.